Bom, nesse novo governo de Getúlio vão se formar dois partidos políticos. Um é a Ação Integralista Brasileira, o qual Getúlio faz parte. Era um partido político que se aproximava das ideias fascistas na Europa, que era algo que estava crescendo. Tinha como líder Plínio Salgado, defendia um governo autoritário, partido único, não é, só poderia existir um partido, e censura. Ou seja, era um governo com características ditatoriais, né? Um partido com características ditatoriais. Surgiu contra, né, para fazer oposição, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tinha as ideias mais aproximadas ao comunismo, né? Tinha como principal representante Luiz Carlos Prestes. Lembra da coluna Prestes lá, da Revolta Tenentista? Então, Luiz Carlos Prestes defendiam o não pagamento da dívida externa brasileira. Eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras e a reforma agrária. Vejam que o AIB e a ANL, eles tinham ideias bem diferentes, né? Posturas bem diferentes, certo? Bom, essa disputa, né? Essa rivalidade entre esses grupos foi o que marcou aí o governo constitucional. Só que vejam que como Vargas, né, o partido de Vargas tem características ditatorial, não é? Então, o que é que ele vai fazer? Luiz Carlos Prestes, por causa da coluna Prestes, ele foi preso e ele foi exilado, ele teve que sair. Ele ficou escondido, morando lá na Rússia. E daí Luiz Carlos Prestes, ele projeta, né, tem um projeto de vir para o Brasil e tirar Vargas do poder, que era visto por ele como um governo ditador. E daí ele vem para cá, para o Brasil, né, com Olga Benário. Eu vou estar postando para vocês um vídeo curto para que vocês assistam, que são cenas. Tem um filme Olga, é um filme brasileiro, né? Olga, ela era judia e ela era adepta das ideias comunistas, ela era alemã e ela foi para a Rússia, e na Rússia ela conhece Luiz Carlos Prestes e ela vem como segurança de Prestes para cá, né? Eles vieram clandestinamente, Prestes não podia vir, e daí eles tentam, né? A ideia de Prestes era derrubar Getúlio Vargas, e então ela vem fazer essa segurança toda, só que não deu certo. Luiz Carlos Prestes não conseguiu derrubar Vargas. Vargas descobre, prende Luiz Carlos Prestes e os demais envolvidos, e Olga, como ela era judia, ela acabou, né, sendo exilada para a Alemanha e foi para um campo de concentração. Só que ela estava grávida de uma filha de Luiz Carlos Prestes, ela ficou com a menina até amamentar. Depois que amamentou, ela acabou morrendo numa câmara de gás. É uma história bem interessante. Eu vou mandar para vocês o vídeo no grupo e aí vocês podem assistir se tiver interesse. É bom assistir para vocês conhecerem um pouquinho mais, certo? Bom, nesse contexto, né, de comunistas tá querendo de Luiz Carlos Prestes ter essa tentativa de derrubar Vargas, né? Vargas começa a amedrontar o povo e diz que existe um plano de comunistas para tentar dominar o país, né? Só que na verdade não existia esse plano, né? Vargas que criou para poder dar um golpe, né? Então, já que esses comunistas queriam dominar o país,
ele decreta estado de sítio. Quando se decreta estado de sítio, o presidente ele pode fazer o que quiser, ele não obedece à Constituição, ele pode tomar certas atitudes. E daí era para ter novas eleições, ele dá um golpe, suspende as eleições, proíbe greve, extingue partido político, e daí, né, se extingue partido político, proíbe greve, o que acontece? Ele implanta uma ditadura. Isso aí vai ser no ano de 1937. Então, de 37 a 45, a gente vai ter um novo governo chamado de Estado Novo, né? Onde vai ser um período ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Embora seja um governo ditador, repressor, né? Onde não há liberdade, mas ele trabalhou muito a imagem dele, fazia muita propaganda, certo? Principalmente com os trabalhadores. Por quê? Porque ele criou a CLT, né? Ele criou leis trabalhistas, e essas leis trabalhistas fez com que muitos trabalhadores ficassem ao lado dele, né? Por exemplo, ele concessão de benefícios, propaganda, e aí conseguia alcançar os sentimentos de gratidão e retribuição nos trabalhadores. Era essa a ideia de Vargas, dar benefícios a esses trabalhadores, né, para poder alcançar esse sentimento de gratidão dos trabalhadores para com ele, né? Para isso, ele começa a usar propaganda para promover, né, a pessoa de Getúlio Vargas. Ele criou a DIP, que era um departamento de imprensa e propaganda. Esse departamento de imprensa e propaganda, a DIP, era responsável por propagar uma imagem positiva do Getúlio Vargas. Então, Vargas ao lado do trabalhador, Vargas defensor do trabalhador, né? Como também de censurar, né? Então ele censurava, e também censurava a imprensa, né? O rádio, para que propagandas negativas de Getúlio Vargas não fossem feitas. Nesse período também, né, foi criado, né, o rádio, ele estava no auge, era muito utilizado, tinha rádio novela, né? Ainda a televisão não estava ainda por aqui, né? O rádio era o meio de comunicação utilizado nesse momento. Então ele criou a Hora do Brasil para divulgar as ações do governo. Ainda hoje tem, né, esse programa do governo federal, só que hoje é chamado de A Voz do Brasil, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, certo? Bom, aqui. Na economia, né? Quais foram as ações de Getúlio Vargas na economia? Durante o governo Vargas, a indústria assumiu a posição de liderança que antes cabia à agricultura. Então, até o momento, lembram do café, né? Até o momento, o café era o principal produto, mas aí com a crise de 1929 houve os cafeicultores entraram em crise, não estavam vendendo do mesmo jeito, né? Porque como estava o mundo em crise, os países que compravam café do Brasil não estavam comprando, então isso gerou uma crise. E, né, o que acontece? Agora vamos ter que colocar o foco para outra coisa. Então, a indústria, ela vai assumir uma posição de liderança, ela vai começar a crescer e se fortalecer no Brasil, né? Como foi isso, né? Aí a gente chama de essa industrialização, ela ocorreu, né, substituindo as importações. Por quê? Os países que o Brasil comprava, como estava em crise, não estavam produzindo, então o Brasil estava necessitando de produtos, já que não podia comprar de fora, e daí começa a incentivar a produção desses produtos aqui no Brasil para substituir essas compras, substituir essas importações. E daí começam a surgir várias empresas que até hoje são fortes, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? Então
vai começar a construção de várias hidrelétricas, não é? O Conselho Nacional de Petróleo, até o momento o petróleo do Brasil ele era extraído por empresas estrangeiras. Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo para defender o petróleo brasileiro e também a Companhia Siderúrgica Nacional. Então vejam que no governo dele ele acabou desenvolvendo a indústria, certo? Bom, teve um lado positivo e teve um lado negativo. Lembre que era um período ditatorial. Só que Vargas, né, esse governo dele, o Estado Novo, ele vai chegar ao fim. Por quê? Quais foram, né, os motivos que levaram ao fim do governo de Getúlio Vargas, o Estado Novo? Primeiro, ele era adepto, né, as ideias dele eram um governo ditatorial, então era adepta ao fascismo italiano, como vocês já viram, né? E o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, né? Como foi que o Brasil participou dessa Segunda Guerra Mundial, né? Navios brasileiros, embarcações brasileiras foram bombardeadas por submarino alemão. E para desenvolver a indústria, Vargas fazia, aliança econômica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam contra a Alemanha, então os Estados Unidos estavam ali com pressãozinha para que o Brasil rompesse com a Alemanha, e como teve esse ataque, né, a população começou a pressionar para que o governo desse uma resposta, e daí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né, enviando a FAB, a Força Aérea, e também o Exército, né? Daí vão começar a surgir críticas ao governo Vargas, porque Vargas vai para a Segunda Guerra, né? O Brasil vai para a Segunda Guerra lutar contra o nazismo e o fascismo. E aqui ele estava com um governo, né, que defendia essas ideias, defendia a ditadura. Então começa a ficar difícil ele se manter. Como é que eu tenho um sistema de governo, eu me espelho em um sistema de governo e eu vou lutar contra esse sistema, né? E daí ele vê que a coisa não está ficando muito boa para ele, e ele começa a incentivar, né, junto com a massa, junto com as pessoas que gostavam dele, um movimento chamado de queremismo, né? Queremismo é um movimento que foi chamado assim porque era para ter eleições, né, e estava tudo bem. Ele falava que ia ter eleições, preparando tudo, tinha até o candidato dele, só que por detrás dos panos, né, nos bastidores, ele estava tentando incentivar o povo a sair às ruas e gritar nas ruas: queremos Getúlio, que era para ele estar continuando no poder. Então, por isso o nome desse movimento, queremismo, mas não deu certo, né? Vargas até tentou, mas os militares forçaram ele a renunciar. E aí, né, ele renuncia, tem as eleições, o candidato dele, né, Eurico Gaspar Dutra, é quem ganha, né, e chega ao fim aí no ano de 1945 o governo de Getúlio Vargas, né, chega aí ao fim o Estado Novo, né. A atividade de hoje eu pedi para vocês, né, muita você quer muita informação, mas eu pedi para vocês para que vocês façam um mapa mental. Então vocês vão colocar Estado Novo, um mapa mental não, uma linha do tempo. Vocês vão colocar Estado Novo, governo constitucional, vocês vão colocar governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E daí vocês vão colocar, né, tipo tópicos. O que foi que aconteceu? Governo provisório, o que foi que Vargas fez?
Governo Constitucional, o que foi que Vargas fez? Estado Novo, o que foi que Vargas fez, certo? Coloquem aí os principais acontecimentos para que vocês consigam estar organizando aí o que foi falado na aula, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar, façam a leitura do livro, tá tudo no livro, e qualquer coisa estou à disposição de vocês, viu? Um forte abraço e fique bem.